Good morning. I was hoping that Fabiola would start. Bom dia, everyone. Bom dia. Welcome back to day 3. What has proved to be a very interesting and challenging at times, I think, discussion as we begin to think about the complexity of international collaboration and the need for us to almost dig deeper in terms of the understandings from of theoretical positions as well as our own personal positions, etc. So this morning we have another full agenda, or today we have another full agenda. I'm looking forward to the discussions. Certainly the last few days have been very interesting, and as I say, have been very thought-provoking, and I think some of the legacy of those discussions I hope will carry forward to future work that we have and future cooperation as a team. So in terms of opening for today, thank you very much for coming. I look forward to hearing the presentations and the engagement today. I'm still hoping that Fabiola will come and rescue me at any moment. Yeah, I would just like to wish you all and thank you. Oh, she's arrived. Thank you, Fabiola. And also to thank the organizers of the committee for what have really been an amazing event. Fabiola, thank you very much. I'll leave it to you to do the next part. Achando que vocês estavam me ouvindo, me vendo, enfim, peço desculpas, é isso que a gente está enfrentando, a velha e nova tecnologia. Bom, mas eu estava ouvindo vocês, obrigada, Gary, por você iniciar aí, com muita satisfação que a gente inicia, finally, our last day, full power, que seja um dia cheio de potência, de poder, de sínteses, né? Desde o primeiro dia, com todas essas questões da tecnologia à parte, a gente tem feito boas sínteses aqui, né? Bons encontros, boas conversas, mas, sobretudo, boas possibilidades para um futuro breve, né? Então, seja ele online, seja ele presencial, a gente está entendendo aqui que temos muitas possibilidades de continuar o diálogo, seja a partir das nossas diferentes e próximas concepções teóricas, mas, sobretudo, sobre a nossa troca de práticas, né? De intervenções, de conhecer de fato a realidade. Eu não sei para vocês do Reino Unido, mas a impressão que eu tenho é que talvez vocês tenham tido acesso pela primeira vez na profissão de vocês a verificar práticas acontecendo no nosso território brasileiro, em diferentes territórios, assim, poder experienciar as pessoas falarem do cotidiano, daquilo que de fato acontece no nosso dia a dia, na realidade das nossas cidades, das nossas instituições, né? Talvez para nós está sendo uma experiência muito positiva, porque quanta coisa a gente não conhecia e aprendeu aqui. Então, é o nosso último dia e é isso, né? Cheio de potência, sem a gente se alongar muito. Desejar boas-vindas para todo mundo novamente, que vocês continuem conosco até o final. E dizer que agora pela manhã temos excelentes mesas, né? Nesse primeiro horário antes do intervalo, a gente tem importantes discussões e neste primeiro momento a gente tem a Luciana Gomes Jacques, que vai apresentar a síntese aí da sua tese, Justiça Restaurativa e Socioeducação em Meio Aberto, Desafios e Contribuições face ao punitivismo no Brasil. E, com certeza, a Luciana vai também colocar novas questões para a gente aprofundar nas futuras pesquisas.
Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada por você confiar no evento, escrever o seu trabalho e socializar com a gente aqui. Bora lá, então. Você tem 5 minutos ou 10 minutos? Deixa eu ver, a gente dá tempo de fazer 10 minutos. 5? 10. Lúcia está confirmando. 10 minutos. Posso começar? Bom dia. Primeiramente, eu que agradeço essa oportunidade, né, de estar conhecendo todos vocês e compartilhando também um pouco do que foi a minha pesquisa, né, de doutorado. Agradeço pelo meu pedido, né, ter sido aceito de que eu fosse a primeira. Eu sou assistente social de formação, sou graduada pela Universidade Federal de Alagoas, eu sou alagoana, sou nordestina como a Thalita, e fiz o meu mestrado e meu doutorado na PUC do Rio Grande do Sul, né? Resido aqui no Rio Grande do Sul há 14 anos. Então, eu pedi que eu fosse a primeira, porque eu tenho uma reunião no trabalho, eu coordeno para os professores, né, que são de fora, eu coordeno o CREAS, que é um centro de referência especializado de assistência social, vinculado à política de assistência social. Esse serviço, esse equipamento, ele atende pessoas em situação de violações de direitos, né? Por exemplo, abuso sexual contra crianças e adolescentes, violência contra idosos, mulheres vítimas de violência, adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Que é onde está inserido, inclusive, os adolescentes que têm que cumprir uma medida socioeducativa que é determinada judicialmente, mas são os municípios que realizam esse acompanhamento. Então, a minha tese, acho que vocês estão vendo aí a apresentação, né, intitulada Justiça Restaurativa e Socioeducação em Meio Aberto, Desafios e Contribuições face ao Punitivismo no Brasil. Ela foi defendida no dia 15/7 de 2021, né, recentemente, orientada pela professora doutora Beatriz Gergensen. Acho que pode passar. Então, essa temática, né, ela está vinculada à minha atuação profissional, né, como assistente social. Eu trabalho nesse município da região metropolitana de Porto Alegre, que é Guaíba, And for 10 years, I've been the reference professional of the social educational actions. I investigated these activities in my master's, which was the topic to research in the PhD. So the scientific relevance of my study is that I checked a scarcity of the production of this theme in my area of work, social work, and I was hoping that this could contribute to the production of knowledge, scientific knowledge about the restoring justice in this area of social education and also in the social work area. In the area of social education, I hope this production can contribute to facing the politics that brings more social educational practices and the professional practices in this daily care for juvenile delinquents and caring for not having their rights violated. So the punishment as a category is linked to the criminal law. So this contribution justice is centered in the guilty in order to impose a penalty or a punishment equivalent to the felony or the crime that was committed. And this punishment is rooted in the life of the poor teenagers here in Brazil, and among them the ones that are in conflict with the law. And many times, historically here in the country, this punishment is based in legal frameworks that have the bias of criminalizing poverty in Brazil. And the
federal law of 1998, this punishment still remains. And inside these new norms that started after the Constitution of 1988, we have the social education follow-up and the social education measures. And they are present in the Law 8069 from 1990, and in the SINASE law from 2012, and also in SUAS. SUAS is the Unified System of Social Work. So the SINASE law from 2012 aims at constructing and highlights in its Article 35 the prioritization of practices and measures that are restorative, and whenever it's possible they meet the needs of the victims. So what are restoring activities? Something this is new in my area, and for them there is a federal law that talks about these restoring practices, and they have to be linked to this care. And in this sensation, this feeling that I have this punishment for the justice systems wait for these professionals and also society, that they want to be more punitive, that led me to research how these practices are being practiced in this social education in Brazil. Okay, next question, next slide please. The restoring justice started in the 70s as a new paradigm, critiquing the traditional justice model with the challenge to rework their dogmas, the criminal justice dogmas. As the main focus, the victims. One of the main concepts of this is presented by Marshall. Okay, I haven't memorized. Let me see here. That is a process through which all the interested parties in a specific crime gathered or meet to collectively solve the consequences of this crime or this damage. It was highlighted in Canada, United States, New Zealand, and Australia, and throughout the decades it was disseminated through rules and many different methodologies and based in values and principles as respect, active listening, dialogue, voluntary work to participate in this process, and the co-responsibility of all the subjects. Next slide, please. So from this model, I reached the objectives of the research and how the incorporation of this restoring practice in social education is being constituted an alternative to this punitiveness. So as the teenagers in conflict with law, with their characteristic to reduce the violence, and as a strategy to face the endless contradictions between protection and punishment that are in the social education. This general objective was divided in 5 specific objectives that are in the next slide. And these specific objectives are related to trying to analyze the theoretical assumptions of the restoring justice, facing the punitiveness, and check through the professionals who act with this restoring practice how the insertion of these restoring practices have been happening, identify the challenges faced by this binding, and to know the perceptions of the professionals about the possibilities of this binding. So it is about an exploratory study with a qualitative nature
based in the critical dialectic method that also has the support of many other studies as the critical criminology. For this study, I made bibliographic research, documental research, and empirical research. And in the empirical research, we had 9 professionals that work with these reference centers of social work, who are graduated in restorative practice along with the social education activity. Because of ethical criteria, these professionals and these facilitators were not identified. I used only the P for participant and F for facilitator, and followed by numbers 1 and 2, and they work in the northeast and the south region of the country. Okay, the next slide, please. It's the last one. So, the thesis is structured in 5 chapters and the subtopics, and the final remarks and the conclusions. Next slide, please. So in the end of the thesis, it is difficult to summarize in 5 or 10 minutes, and I'm a very sometimes I go around things to explain, and you reach the final conclusion. I'm not going to read everything, of course, but the incorporation of restorative practice in the social education is permeated by the dialectics between punitiveness and the strategy to face the violences that historically cross the social educational care. If in one side the incorporation can be captured by educational purposes and social control of the teenagers, especially in the current moment of the extreme right-wing politicians and authoritarian neoliberalism, on the other hand, can mobilize the refusal and the facing of prejudice and converge to the co-responsibilization of the network in the social educational care. In this dialectic tension, the presence of critical foundations rooted in the particularities of the Brazilian reality and the inequalities that are licit, and it reflects in the context of social education, contribute to the efforts of rupture with restorative practice based on the perspectives of social adjustments in the reproduction of the established order. However, therefore, it is indispensable the decolonization of the foundations of restorative justice in terms of approaching them to the Brazilian reality particularities and the critical reading of the same reality, besides the investments in education processes that allow not only the access to those foundations, but also enable the professionals for the mediation of these foundations with the concrete reality and with the contradictions and challenges of social policies with which social education is binded, aiming thus to enhance the possibilities that this practice can contribute in fact for the reduction of punitiveness in social education in general and especially in open environments. That's it. Thank you very much for this opportunity. Obrigada, Luciana. Parabéns pela tese, pela pesquisa. A Luciana traz para a gente aí uma discussão que está atrelada a tudo o que a gente vinha falando desde o primeiro dia, que essa ideia punitivista do Estado capitalista, né, que ajusta, que controla, que delimita, que estigmatiza, principalmente a partir de uma concepção moralizante, né, dos adolescentes em conflito com a lei. E aí, ao mesmo tempo que coloca isso, também traz a possibilidade, pela própria contradição, de poder ser uma possibilidade de recusar tudo isso, né, essa justiça chamada restaurativa. E aí fica, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Luciana, algum comentário,
os colegas do Reino Unido, se quiserem dizer um pouco sobre como é isso no Reino Unido, né? Também para a gente tentar pensar isso de uma forma global, né? Porque o problema do adolescente em conflito com a lei não é um problema do Brasil, mas de como é que os diversos países têm se colocado nesse sistema punitivista mundial, principalmente porque atravessa esse tema da Luciana a questão do uso de drogas. Grande parte desses adolescentes, né, Luciana, não sei se Luciana tem esse dado, né, do Rio Grande do Sul, mas o dado aqui do Espírito Santo é que a maior parte dos adolescentes hoje, sob tutela do Estado, né, nesse sistema punitivista, são relacionados a crimes com drogas, pelo tráfico, principalmente, coisas que, se a gente tivesse um outro modelo de política sobre drogas, talvez, né, esse sistema socioeducativo teria uma outra característica. Enfim, Thalita está comentando aqui, né, o desafio de garantia de direitos. Alguém quer? A palavra está aberta. O Gary fez uma pergunta. Você quer falar, Gary? Se o impacto em decorrência do neoliberalismo reduz as oportunidades para a sociedade buscar sistemas menos punitivos, né? Ele se pergunta, né? Deixa eu ver se eu li tudo que está aqui. Você quer comentar, Gary? Eu acho que atualmente esse é um problema de essas políticas também são bem semelhantes na Escócia também. A Escócia tem uma taxa de mortalidade em relação a drogas muito maior do que na Inglaterra. Então, existem alguns esforços nessa parte da Escócia para tentar pensar em algumas drogas da perspectiva de saúde e não da justiça penal. Então, eu só queria pegar um ponto que a Luciana falou, que se nós tivermos uma precariedade na sociedade por causa do neoliberalismo, se partes da sociedade, porque elas acham que eles estão sofrendo tanta pressão financeira, elas vão ser menos receptivas à ideia de sistemas não punitivos em relação aos crimes. Não sei se isso faz sentido. Então, por exemplo, se eu te vou dar um contexto aqui, se a gente tiver que olhar no Reino Unido, certamente muitas das imprensas de direita, os partidos políticos de direita, eles têm um foco muito forte na precariedade, de que isso aqui é para os vilões, para as pessoas ruins, elas devem ser punidas, e isso volta para aquelas ideias antigas de punições e crimes. E o que nós precisamos fazer é ter outras sentenças cada vez mais duras para parar o crime, para impedir os crimes, em vez de ter abordagens que procuram ser menos punitivas. Então, não sei se Luciana pode responder a isso. As I said, I don't understand English. É que você estava com a tradução, você não está conseguindo ouvir a tradução simultânea? Que pena. Embaixo, você tem ali seu idioma, embaixo da tela, embaixo onde está a nossa tela aqui, aí você escolhe o seu idioma base. Se você botar o português aí, você vai ouvir a tradução simultânea. Mas o Gary comentava sobre esse contexto neoliberal e de uma mídia conservadora, dos partidos de direita, o quanto que reforça esse punitivismo, de como que a gente poderia pensar, se seria possível pensar outras formas de enfrentar essa questão desse Estado punitivista penal. Quais os desafios e quais as possibilidades da gente enfrentar isso, principalmente nesse contexto de acirramento dos partidos de direita, né, ultraconservadores, que reforçam essa moralidade, né, de como que a gente pode pensar isso coletivamente.
que vocês têm pensado aí no Rio Grande do Sul, de como que vocês da justiça, né, vinculados ao sistema penal, veem essas possibilidades de mudança dessa realidade? Well, I think that this is our great challenge as a country right now. During my thesis, I say that this challenge to face this punitiveness is much more difficult because historically the teenagers, we use the term the teenagers who are complying with social educational activities. We say that they are selected in our society. The poor teenagers, black teenagers, young teenagers who are selected by this system historically to be penalized, and they have to be adjusted, and that's what we seek in these professionals. The assistential policy systems help people who are living vulnerability situations, social vulnerability, economic vulnerabilities. And when the justice systems sends them to our policy, they might have this bias of committing a felony because they are poor, and they expect from the professionals this adjustment of these teenagers, confirmation with the exploration and exploitation and cases that they experience in their family. So I don't have an answer for that right now about what we can do. I think it has to be something collective. We have to think about something new coming up because the extreme right-wing parties advanced all over the world with this ideological speech that is very seductive. I think it made grow here in Brazil the feeling of prejudice and racism and violence against women. We have the data here in the country, and very alarming data that Rio Grande do Sul increased 24% this month the number of human murders. And I think that in the advances of this conservatism in the country, people are feeling that they are now allowed to show their faces and to say what they think and to expose their prejudice and their hate. I think it is a huge challenge to us who are citizens and professionals dealing with these public policies, inserted in these public policies, and to work with people who seek our services and their rights, that nothing that is being offered, nothing is being given is given, is a right, is originated in exploitations and losses that the state brings. But yes, the advance of the conservatism has contributed to the worsening and to the leveraging of this punitiveness, and the restorative practice maybe can come as one more tool to help these teenagers. And with this network, because the assistant policy is not alone, we work articulated with the health policy, the education policy, and housing policy. And so the practice have started with the possibility of trying to reduce this punitive look of the society in general about these teenagers. Because many times a teenager that commits a crime, this teenager is not studying very well, he does not have a good performance at school, and the school just expelled them. And the practice have been contributing for these professionals that comprise the care network are able to break some prejudice, even though slowly. And the idea is to make them see their co-responsibility in this care and to increase this
the look on these teenagers. Thank you very much, Luciana. Catherine. Ok, agora sim. Bom, muito obrigada por essa apresentação. Eu adorei. Eu estou tentando colocar comentários aqui no chat, mas eles não estão aparecendo, então peço desculpas já. Talvez eu tenha que sair e entrar depois na sala. Eu só queria parabenizar esse estudo, mas eu fiquei muito interessada na metodologia, porque eu fiquei instigado em como as partes do crime precisam se encontrar para resolver as consequências do conflito. How your methodology was going to engage with participants, and then I heard you were particularly focusing on meeting the professional staff, and I was just interested on how willing those staff felt to be able to speak with you about this. I appreciate the importance of the ethics and the anonymity, but I was just very interested in your approach to the study design. And I can imagine it would be over a period of time if you were trying to, I don't know if you were trying to follow through with how they follow a case through. Because I wondered about the time frame of some of these cases and how professional staff support or support the young people. I hope that makes sense. Então, ela está perguntando para você falar um pouco mais dos profissionais, de como que é essa interação, de como que vocês agem essas articulações nessa metodologia da justiça restaurativa. Por exemplo, tentando dar uma... no CREAS que eu trabalho, né, nós não utilizamos ainda as práticas restaurativas, né? Eu pesquisei a nível de Brasil, né, como que estão acontecendo, né? E eu posso trazer para vocês algumas exemplos, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês do que eu consegui coletar com um desses facilitadores. Por exemplo, me foi narrado a respeito de um adolescente que foi cumprir medida socioeducativa porque ele assediou sexualmente, né, uma funcionária da escola que ele estava vinculado. E era um adolescente que já tinha cometido, não um ato infracional, mas brigas na escola, né, com outros adolescentes, já tinha sido expulso de outras escolas, e ele ia ser expulso novamente dessa escola. A metodologia restaurativa tem várias práticas restaurativas, né? Aqui no Brasil, a que mais se encontra disseminada nos cursos de capacitação são os círculos, né, de construção de paz, os círculos não conflitivos, que é onde as pessoas se sentam, né, de forma circular, para que se escutem, né, as razões de cada um, enfim, que haja um diálogo aberto ali a respeito de tudo o que aconteceu. Então, eles disseram que, nesse caso específico, naquela escola, elas conseguiram realizar um desses círculos, né, com os profissionais, com as pessoas envolvidas e com a família desse adolescente, com o adolescente, com os profissionais da escola, e eles conseguiram chegar a uma solução, né, entender o impacto, né, mais negativo e mais punitivo na vida desse adolescente se ele chegasse a ser expulso, né, novamente de mais uma escola, e o que seria possível, né, objetivando essa corresponsabilização dessa rede. Então, coletivamente, eles conseguiram ter como solução, né, não expulsarem esse adolescente daquela escola e trocarem o turno da profissional, né, que ele assediou. Então, eles não se encontrariam mais naquele ambiente escolar e, dessa forma, reduz-se, né, o caráter punitivo, né, mais punitivo que iria ter na vida desse adolescente e do seu núcleo familiar. Então, é nesse sentido dessa tentativa de que profissionais de outros espaços, por exemplo, da polícia, né, da segurança pública também, comecem a enxergar, através dessas práticas,
esses adolescentes, né, nesses círculos, né, enxergando quem são esses jovens, a vida deles, né, onde que eles estão inseridos, quais violações de direitos essas famílias vivem historicamente, né, para que também tentem ter um olhar mais de compreensão mesmo sobre essas vidas, né, e que outras formas há de se lidar com os adolescentes, né, com a criminalidade, enfim. Então, é nesse sentido de que surgiu muito fortemente na pesquisa como uma possibilidade de que eles estão encontrando, através dessas práticas, possibilidades de reduzir, né, o caráter punitivo, de preconceito da sociedade com relação aos adolescentes em cumprimento de medidas. Só para acrescentar, porque é uma dificuldade que a gente tem realmente de outros entes também entenderem que é responsabilidade sua esse acompanhamento, né? O atendimento na garantia de direitos desses adolescentes. E assim a gente vê quando a gente, sei lá, é um adolescente que faz uso de substância psicoativa e que deseja um tratamento, né? De muitas vezes ele não ter essa prioridade nos atendimentos nos serviços de saúde, ou a educação negar a vaga, né, para aquele que deseja voltar a estudar. Obrigada por trazer para a gente esses elementos para pensarmos, e como a gente ouviu os colegas, esse é um desafio que está posto para todos nós, não só da América Latina, mas também dos países da Europa, assim, né, algo a se pensar, porque atravessa o sistema que é mundial, né? E os desafios, é claro que tem particularidades em cada país, mas o adolescente em conflito com a lei é uma questão para esse Estado resolver, e ele resolve da pior forma, né? Principalmente quando esse adolescente é preto e pobre. Então, tá aí. Bom, questões para a gente pensar e continuar pensando. A gente agradece a Luciana e todo mundo que fez os comentários e parabeniza. Já passo direto para a sequência da nossa segunda mesa de hoje. Questões para o debate, desenvolvimento de carreira, quais são os desafios colocados. Passo a palavra para a professora Elisa e para a professora Catherine.